Nós vamos aqui, Didi, no movimento que vai se organizar na Auriverde, e quero lhe contar isso, nós vamos cobrar os parlamentares para que se posicionem, porque não dá mais, em função da baixa popularidade do tema, acredite se quiser, não dá mais para a gente deixar a anistia para depois, Didi. Eu concordo com você, se você me permite fazer uma correção na sua fala, eu acho que a baixa popularidade do tema é entre os políticos, né? Porque a população, de um modo geral, já entendeu que a anistia se faz necessária para que se retire da cadeia senhoras e senhores que não cometeram nenhum crime e, infelizmente, estão condenados a muitos e muitos anos de prisão. Então, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho saudável, salutar. Vou me juntar a ela, a sua iniciativa aí da gente cobrar dos políticos a anistia ampla, geral e restrita. Então, Didi, a gente sabe... Didi, Oi. Vou te assustar agora com um dado. Então, vou te assustar. Vamos lá. Recentemente, um grande partido, eu não tenho autorização, até por conta da fonte, né, eu não tive acesso aos números fechados, mas eu tive acesso a algo que trouxe muita preocupação. O brasileiro não sabe o que é anistia. Porque é o seguinte, Didi, a gente fala para uma bolha, a gente fala para o nosso aquário, a gente fala para os próximos, a gente fala para o brasileiro politizado, esclarecido, batalhador, lutador, que já entendeu que precisa te defender, você, um asilado, defender quem está refugiado na Argentina. Tem uma parcela que tudo bem, já entendeu. Mas acredite, Didi, nessa pesquisa havia uma pergunta, dentre tantas, sobre o caso Clezão. E a maioria dos entrevistados não sabia do que se tratava, Didi. Eu acredito piamente que tem uma grande parcela da população brasileira que não sabe do que se trata, porque a velha mídia não tem o menor interesse em esclarecer o que seria anistia, porque fica sempre colocando e batendo na tecla aí do golpe de Estado, que Bolsonaro é golpista, que tentou dar um golpe, e isso fica meio que no inconsciente coletivo da população, essa ideia de golpe. Mas a partir do momento... E olhe, Pitoli, que eu acho que a pergunta provavelmente foi uma pergunta feita erradamente nessa pesquisa. Eu também não vi, mas eu acredito que a pesquisa foi a pergunta errada. Porque se a pergunta for, você é a favor que senhoras e senhores que foram condenados a 14, 15, 17 anos de prisão tenham direito a uma anistia ou sejam condenados pelos crimes que eles praticaram, no caso, depredação de patrimônio público, se tiver provado que eles fizeram isso. Porque a grande maioria, você não pode provar que eles depredaram patrimônio. Então, eu tenho certeza que a pergunta, quando você pergunta para um afegão médio, você é a favor ou contra a anistia? O cara não sabe o que é anistia. Não tem a menor ideia do que é anistia. Agora, se você pergunta, você está sabendo que tem senhoras e senhores presos por 14, 15, 16, 17 anos, você é a favor que essas pessoas que não quebraram nada, que não mataram ninguém, que não traficaram, que não violaram, não destruíram, você é a favor que essas pessoas fiquem presas por tanto tempo? Você pode ter certeza que o resultado dessa pesquisa seria outro. De qualquer jeito, eu acho importantíssimo que a gente, né, eu, você, quem tem um pouco de voz, outros jornalistas e influenciadores, tenham vontade de trazer esse tema à baila e vontade de colocar esse tema em discussão novamente. Agora, me permita, Pitoli, já que você tocou nesse assunto, a gente precisa falar uma coisa. Existem algumas pessoas do próprio PL, do partido do presidente Bolsonaro, que na frente das câmeras, quando chega aqui na Auriverde, dá entrevista, que é a favor da anistia e dá entrevista para outras grandes emissoras de rádio e televisão, aí eles são a favor da anistia, mas que por debaixo dos panos estão fazendo um acordão aí com o Centrão e com o governo e com o STF para que a anistia seja enterrada. Acredite, irmão, isso existe dentro do PL. A gente precisa depurar, separar o joio do trigo no próprio PL e cobrar dessas pessoas, não que eles publicamente falem,
a favor da anistia, porque eles vão falar a favor. Mas o que a gente tem que cobrar é que nos bastidores, nas reuniões de lideranças, por exemplo, né, eles ali sim, eles sejam a favor da anistia. Porque olhe bem, Pitoli, quantas e quantas vezes o Hugo Mota enrolou o Sóstenes Cavalcante, pessoa que eu tenho o maior apreço e respeito, o Sóstenes. Mas quantas vezes esse cara foi enrolado pelo Hugo Mota, rapaz? Quantas vezes? Eu já contei 3. Pois é, desobstrua aí, por favor, desobstrua, a oposição vai lá, obstrui, aí o Hugo Mota, desobstrua que a gente vai botar para andar a anistia. Aí a oposição acredita no Hugo Mota, desobstrui os trabalhos da Câmara e não acontece nada. Então você contou 3. Então foram várias as vezes que o Hugo Mota simplesmente enrolou a oposição. Então assim, aí você fica se perguntando, com todo respeito ao Sóstenes, de verdade, será que é enrolação mesmo? O que será que tem por trás disso? Porque não é possível que a pessoa... porque você ser enrolado uma vez, tudo bem, você foi enrolado. Na segunda vez, você deu um voto de confiança pro cara, o cara te enrolou a segunda vez. Você não vai cair na lábia desse cara pela terceira vez. Não vai. Só se você for muito otário. Então, assim, não dá mais para acreditar em Hugo Mota, não dá mais para acreditar na ingenuidade da bancada do PL através do seu líder Sóstenes Cavalcante. Não dá, tem alguma coisa estranha, Pitoli. Tem alguma coisa estranha aí, né? E a gente sabe que existem, sim, rumores de bastidor. Até fiz um vídeo anteontem que viralizou aí nas redes sociais, lá no meu canal também, bombou, cobrando do senador Rogério Marinho. Cobrando dele porque o nome dele está na reta aí. Dizem que o senador Rogério Marinho, e agora aqui eu vou dar nome aos bois mesmo, não tenho nada, não tenho rabo preso com ninguém, também respeito o senador Rogério Marinho, mas dizem que o senador Rogério Marinho é um dos que estão dificultando essa situação, que dá entrevista para os grandes meios de comunicação a favor da anistia e por trás está sabotando. Então, senador, já que o senhor não assiste o meu canal porque é pequeno, aqui na Auriverde certamente isso vai chegar aos seus ouvidos. Se pronuncie, senador. A gente quer saber se isso é verdade ou se não é. Se o senhor fez parte de algum conchavo, fez parte de algum acordão para sepultar a anistia ou não. Eu prefiro acreditar no senhor, senador. O senhor é um homem honrado, o senhor é um homem de bem, eu prefiro acreditar no senhor. Mas o seu nome está na reta. Então, vamos ouvir do Sóstenes o que é que está acontecendo, que tanto acredita no Hugo Mota. Vamos ouvir o senador Rogério Marinho, vamos ouvir essa galera. Didi, porque chega, né? Chega. Você tá de razão até a tampa. Você tem 110% de razão. Pois eu tô contigo. Você sabe, Pitoli, que a Rádio Corredor fala um bocado de coisa, né? Opa, mas eu vou te contar então. Aliás, vou lhe questionar. Se, de fato, nós temos pouquíssimos veículos hoje dispostos a tratar do assunto, porque eu falei há pouco aqui, Didi, não sei se você estava ouvindo, com o Eduardo Tagliaferro, eu questionei o seguinte: imagina você que, diante de pressão, como se a gente não vivesse sob pressão, eu falasse assim: vou tirar o Auriverde do ar uma semana, aí eu espero baixar a temperatura, daí quem sabe eu faço um acordo, e aí eu volto pro ar. Pô, pera um pouquinho, isso não existe. A gente tá aqui todo dia, Didi todo dia no ar, é pancada todo dia pressão, todo dia aperto, todo dia a gente luta contra um shadow ban na sombra da plataforma, todo dia. Eu não tenho a possibilidade, a alternativa de falar assim: deixa eu tirar meu timezinho do campo uma semana, esfria a temperatura, depois a gente volta. Só que hoje, no parlamento, seja na Câmara ou no Senado, tem um monte de gente aí que esbraveja um pouquinho, depois tira o pé, aparece num videozinho, depois tira o pé. O que tá rolando, meu velho? Veja, é o que a gente quer saber, né? A briga é todo dia, né, Didi? Exatamente, é o que a gente quer saber, o que é que tá rolando nesses bastidores. O que é que tá rolando aí por dentro desses encontros de líderes, né? Porque os líderes se encontram toda semana para discutir a pauta da Câmara e do Senado. E o que é que tá rolando com esses líderes, pô? Por que a prioridade não é tirar o presidente Bolsonaro dessa cadeia?
Por que a prioridade não é dar a anistia que vai abranger o presidente Bolsonaro? Todo mundo sabe disso. E talvez aí esteja a dificuldade da anistia não passar. Porque a anistia vai abarcar o presidente Bolsonaro. A anistia vai colocar o presidente Bolsonaro livre, leve e solto. Elegível, e ele elegível ganha no primeiro turno, né? Eu acabei de trazer uma notícia, você deve ter colocado aí também, que o próprio presidente Bolsonaro, sem poder usar as redes sociais, colocou 500 mil de novos inscritos nas suas redes, sem usar as redes, Pitoli. Isso é um fenômeno. Se eu e você deixar de usar nossa rede uma semana, no dia que a gente voltar, tá lá embaixo a visualização, etc e tal, o engajamento. O presidente Bolsonaro está meses sem usar e cada vez crescendo mais. Ou seja, o homem é um fenômeno. E eles sabem que Bolsonaro, elegível, ganha no primeiro turno. Ganhando no primeiro turno, esculhambou tudo aí, meu amigo. Aí acabou a roubalheira de centrão, acabou a roubalheira da esquerda, acabou a roubalheira de tudo. Eu até entendo essa dificuldade, mas o PL não pode entrar nessa, porra. O PL não pode entrar nessa patifaria. O PL tem que ser 100% fechado com a anistia, bater nessa tecla todo dia, botar os grandes nomes do PL aí, né? Deputados que fazem videozinhos aí que passam de 100 milhões, 200 milhões de visualizações. Pô, faz um vídeo aí, Nicolas. Faz um vídeo aí a favor da anistia, irmão. Faz um vídeo aí pedindo para Bolsonaro sair da prisão domiciliar, que inclusive é injusta e ilegal. Então, assim, eu faço minha parte no meu canal pequenininho. Pitoli faz a parte dele aqui na maior audiência do YouTube no Brasil pela manhã. A gente faz o que a gente pode, cara. A gente não é deputado, a gente não é senador. O que a gente pode fazer é cobrar dessa galera. E acredite, eu cobro, você cobra, outros poucos cobram, mas não está sendo o suficiente, porque os caras estão pensando em reeleição, Exato. Os caras estão pensando em treta em Santa Catarina. Porra, bicho. Didi. Já deu, né? Falei aqui também com o Tagliaferro. Somados os votos da Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, que eu não sei se vai para o Senado, não sei para onde vai. Não sei também o quanto me importa. Derrite. Enfim, a gente está falando de 3 milhões de votos em São Paulo, Didi. Você acha... A menos. Não, voando. Tem 3 milhões de votos sobrando. Você acha que os caras estão preocupados em ver a Carla solta, livre, disputando a eleição? Veja, olha o tamanho do problema que a gente tem. Você acha mesmo que querem Eduardo? Eu quero Eduardo aqui disputando o Senado pelo estado de São Paulo. Porque eu vou colocar aqui uma dúvida para você. Me dá um nome aí para o Senado em São Paulo. Nome de verdade. Para o Senado em São Paulo que não seja Eduardo. Não existe. Não existe. Olha o tamanho do problema. Então nós também precisamos entender que politicamente é bom demais a Carla fora do jogo, é bom demais Eduardo fora do jogo, para esses abutres que aí estão esperando os 3 milhões de votos. Que alguém vai ter que votar. Vai votar em quem? Não é mais da Carla. Você entendeu? Não é mais do Eduardo. Você entendeu? É isso, Didi. Concordo, você tem toda a razão, né? Para eles é muito cômodo não ter os campeões de votos concorrendo, porque fica o caminho livre, né, para quem quer concorrer ao Senado, por exemplo, no estado de São Paulo. Aí está a avenida aberta, porque Eduardo está eleito senador por São Paulo. E te digo mais, irmão, se o presidente Bolsonaro não puder concorrer, e eu espero que ele possa, torço e rezo para isso, o nome de Eduardo é muito competitivo. Por que é que o PL não bota o nome de Eduardo nas pesquisas? Por que o senhor Valdemar Costa Neto não coloca o nome de Eduardo Bolsonaro nas pesquisas? Em Duda Lima, em Valdemar? Vocês estão com medo de quê? Porque Bolsonaro, Eduardo pode ficar inelegível? É futuro, meu amigo. É futuro, pode ser. Mas bota o nome do cara agora. Vamos testar o nome de Eduardo Bolsonaro nas pesquisas, vamos ver como é que ele se sai. E eu posso te garantir, amigo, que se botar o nome de Eduardo Bolsonaro, ele ganha de Lula. Ele ganha de Lula. Eu estou falando para a presidência, não estou falando para Senado, não, que aí com o pé nas costas ele já está eleito. Então, assim, existe realmente muito interesse do Centrão, que é aquela história, né, Pitoli? É assim, é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu quero os votos do Bolsonaro,
né? Eu quero os votos do Bozo, como disse o Deltan Dallagnol, mas sem melindrar os eleitores do Bozo. Aí é fácil, né, irmão? Aí é fácil. Aí você quer ser o rei, quer ter os votos do rei, mas não quer ficar aliado do rei. Então, bicho, a nossa política é podre, cara. É podre. E a gente vê isso acontecendo do nosso lado da direita. Mas é bom, Pitoli. É bom que as máscaras caiam agora. É bom que as pessoas vejam quem é que de fato está do lado do presidente Bolsonaro. É bom que as pessoas vejam quem se elegeu com o nomezinho de Bolsonaro e aí só porque escreveu o livro está se achando a última bolacha do pacote. Está se achando no direito de dizer quem pode ser eleito ou não no estado dessa pessoa. Aí não dá, né, irmão? Não dá. Anistia ampla, geral e restrita. Bolsonaro livre, ele está eleito no primeiro turno. Pronto e acabou.